Boa tarde, pessoal. Começando mais um Drops de Economia e Finanças aqui do Grupo Denários, do IEPG da Unifei. E sei que já está no finalzinho das férias, a gente está um pouquinho atrasado, mas agora é a hora que a gente conseguir um tempinho para sair para descansar. Por isso essa nossa edição não está sendo ao vivo, né? Ela foi gravada. E como estamos viajando nesse momento, vamos falar justamente sobre isso, né? Como economizar e até talvez ganhar algum dinheirinho aí durante as férias, né? Então hoje vamos falar um pouco disso. Dá para economizar no período de férias? Dá para ter um pouco de lazer, que é aquele item menos essencial, sem gastar tanto? Dá para economizar nesse item, já que não é tão essencial assim? E eu acho que dá sim. Vamos trocar umas ideias sobre esse tema hoje aqui no nosso Drops. Então, e aí, Vitão, vai viajar ou não vai? Na verdade, vocês estão de férias, né? Então vocês aproveitaram o momento para falar um pouquinho sobre como planejar as férias, né? Porque as férias também é uma decisão de orçamento familiar, né? Eu acho que a primeira palavra, a palavra de ordem quando a gente vai falar em férias é planejamento. Concorda, Moisés? Perfeito. Eu acho que, assim como você tem um fluxo de caixa ordenado e organizado, você tem que começar a incorporar a ideia de férias nesse fluxo e, portanto, se planejar com relativa antecedência para pensar para onde você vai, comprar as passagens, decidir locais e passeios. Então vamos começar do início, vamos começar a falar então das passagens, né, Moisés? Que talvez seja o relevante aí. Como que a gente pode se organizar para pensar o transporte da nossa cidade até o local para onde a gente vai. Mas antes disso, Vitão, queria só interromper, falar que, apesar de estarmos de férias, esse texto, esse comentário que nós estamos fazendo desse post, não refere-se às férias agora, de janeiro de 2019, né, Moisés? Não, isso aqui você vai já para as próximas férias. É no mínimo para as férias de julho ou de janeiro do ano que vem. Perfeito, isso mesmo, André. Então, como o André falou, planejamento é tudo. Primeiro que você planejando, você vai saber quanto dinheiro você tem para gastar. Passo número 1. Quanto eu tenho dentro desse meu orçamento, vou planejar. Comprar passagem, o primeiro passo. Como é que eu compro passagem? Passagem aérea. Hoje em dia você entra na internet, busca lá. Tem diversos buscadores de passagem aérea. Então você vai no Google Flights, ele pesquisa em todas as companhias. Ele vai pesquisar em todas as empresas que fazem transporte aéreo. E você vai conseguir ordenar qual que é a passagem mais barata. Então não tem só o Google Flights, tem de outras empresas, né? Submarino, tem vários buscadores, né, de passagem. Achou a companhia mais barata, você vai para o site da companhia. Né? Então você sai do Google Flights, abre o site da companhia e vê se não tem algo mais barato ainda lá. Porque as companhias aéreas, nem tudo que elas têm de tarifa e que elas disponibilizam, elas colocam nesses buscadores. Às vezes elas deixam os melhores preços no seu próprio site, porque no próprio site delas elas não pagam a comissão desse buscador, né? Ou seja, ali tem alguma chance de economia. Como é que eu faço essa busca? Primeira dica, quanto maior a antecedência, melhor. As passagens aéreas vão ficando mais caras à medida que você se aproxima da data da viagem, porque isso aí tem uma relação muito íntima com viagens a negócios. São aquelas viagens que não podem ser adiadas. A pessoa tem um compromisso inadiável, um negócio, uma reunião, um trabalho para entregar, um projeto para desenvolver numa localidade, ele tem um contrato, ele tem que cumprir esse trabalho dela, ela vai pagar o preço mesmo da passagem, mesmo se ele for alto. Então a gente fala que esse tipo de pessoa ela é inelástica a preço, ela topa pagar caro. Ela paga caro para ir viajar. Agora, aquele que está comprando com muita antecedência, se não tiver bom o preço, ele procura um destino diferente, procura uma data diferente, ele tem liberdade de escolha. E se no final das contas viajar tiver muito caro, ele compra uma bicicleta. Né? Então eles têm alternativas de escolha, diferente do cara de negócio que tem que ir para aquela cidade naquele dia, porque o trabalho tem que ser entregue lá naquela cidade naquele dia. Então, quanto mais antecedência, melhor. O cara, que a gente falou, o cara que viaja a negócios, ele tem essa menor sensibilidade a preço, né? Ele paga caro. Então, comprar passagem aérea em horário comercial, buscar passagem aérea em horário comercial é mais caro. As empresas aéreas sabem disso. Das 9 da manhã às 7 da noite, né? É caro. Procura passagem aérea de madrugada. Procura no final de semana. Procura em um feriado. A empresa aérea sabe que é o consumidor que vai fazer viagem a lazer, que é aquele que tem, né, uma restrição orçamentária mais curta, mais restrita, e tem opções de escolha de compra, né, de destino, lazer, data.
Então, ela baixa o preço. Ela quer atender esse consumidor também, mas não quer deixar de ganhar dinheiro daquele que está disposto a pagar caro. Ela sabe disso, ela tem um gerenciamento de precificação de tarifas que sabe de tudo isso. Então, essas são algumas dicas. Outras dicas podem existir, por exemplo, destinos que têm aeroportos periféricos, né? Então você tem o aeroporto que é no centro da cidade e o aeroporto que é na periferia. Geralmente o aeroporto da periferia tem passagem mais barata. Então, às vezes até usar o seu buscador da internet no modo anônimo. Né? Então isso aí às vezes ajuda a baixar o preço, porque se a empresa vê que você está pesquisando demais o preço e não está comprando, ela sobe. Vai estimular, na hora que ela baixar, você estimular você a comprar. Uso anônimo, né? Então, essas são algumas dicas, né, de que você pode, de como economizar com passagem aérea. Mas não é só passagem aérea, né, André? Tem mais coisa. Entre os elementos de gasto, né, a passagem ou o transporte, nós estamos falando de passagem aérea porque acaba sendo mais aquela viagem sensível. Que é aquela que você planeja com mais antecedência, grande viagem. Porque no dia a dia é carro mesmo, aí gasolina não tem jeito. Ou transporte terrestre, ônibus, alguma coisa do dia a dia, né? A viagem mais do dia a dia. E nesse caso de transporte, é um elemento que custa também. Mas nós temos outros, né, Vitor? Outros, por exemplo, que trata da hospedagem. O que você tem aí para a gente falar com relação à hospedagem? Exatamente. Então, da mesma forma com que o Moisés ele mais ou menos deu algumas dicas para compra de passagem aérea, elas também valem para quando a gente fala sobre acomodações. Então, a gente tem diversos sites, Decolar, Booking, que você pode buscar para você, já que você já planejou o destino, já sabe mais ou menos a data que você vai conseguir uma passagem interessante, você começar a pesquisar por acomodações, tá? Então, essas Booking, Decolar, em geral, são acomodações relacionadas a hotéis, pousadas. Algumas dicas que ele comentou também valem. Por exemplo, você buscar sem estar alugado em formato anônimo, isso ajuda. E sempre você fazer a seguinte, você achou um apartamento, uma pousada, um hotel que você gostou, achou que está um preço relevante, dá uma olhadinha também na fonte, dá uma ligada lá, porque às vezes tem um descolamento entre o preço de reservar direto no hotel ou reservar a partir dessas plataformas. Às vezes está mais barato na plataforma, às vezes está mais barato você reservar diretamente. Então, uma dica geral para quem gosta de fazer essa pesquisa inicial a partir desses sites é essa. Agora, existem outras possibilidades que a gente também tem que comentar aqui, que são muito interessantes. Eu, por exemplo, uso bastante. A talvez mais comentada atualmente é o Airbnb, né? O Airbnb ele é legal nas duas pontas. Vamos explicar mais ou menos o que é o Airbnb. Eu imagino que tenha outras plataformas que trabalhem igual. Eu conheço mais o Airbnb. E ele é interessante das duas pontas. Que pontas são essas? Se você mora numa cidade turística e quer fazer, você tem um espaço sobrando, um quarto, um terraço, uma edícula no fundo, sua casa tem alguns chalés, você quer alugar um ou outro, você pode se cadastrar na plataforma. Ao se cadastrar, você pode alugar. Então é interessante porque é uma fonte de renda extra para quem está alugando. E a outra ponta, para nós, aliás, para eles que estão de férias e que estão buscando acomodação, é justamente buscar outros tipos de acomodação, também tão seguras quanto os hotéis e as pousadas, um pouquinho diferente. Você vai alugar um apartamento inteiro ou uma casa, você perde porque talvez você não tenha algumas comodidades que o hotel e as pousadas te dão, como café da manhã, às vezes um serviço de quarto, mas você ganha em flexibilidade. E às vezes essa flexibilidade pode se traduzir também em economia. Você ter chance de ir lá no supermercado, fazer suas compras, fazer sua comida e etc. Bom, o Airbnb, ele então funciona nessas duas pontas. Então a primeira dica que eu dou para quem está buscando acomodação é buscar nas plataformas tradicionais, hotéis e pousadas, e também buscar outros formatos de aluguel, por exemplo, casa inteira, ou então um apartamento, uma suíte. Aí você fala, pô, mas eu vou ficar na casa de alguém, será que isso não é estranho? Mas isso também te dá uma experiência nova, você poder conversar com um local, e às vezes ele vai poder até te dar uns macetes de restaurantes, passeios, etc. Legal? Bom, uma dica intermediária do Airbnb é o seguinte, eu estou falando aqui, você vai falar, pô, vou baixar o aplicativo aqui e já vou fazer meu cadastro e já vou começar a pesquisar. E eu falo, não faça isso.
Uma dica que eu dou é, busque algum colega seu que já fez o cadastro e peça para ele te fazer um convite. Porque quando ele te faz um convite, olha só que interessante, você ganha R$130 de desconto na sua primeira locação. Então você fez uma locação, vou para a praia, quero ficar um dia. Eu vi lá que tem um chalé inteiro por R$200. Você vai ficar nesse chalé por R$70, você já ganhou os seus R$130. E o seu amigo, quando você fez essa reserva de R$200 e teve esse desconto de 130, o seu amigo ganhou 65. A cada convite que ele faz, a pessoa faz uma reserva, ele ganha R$65 de desconto na próxima viagem dele. E quem recebeu o convite e fez o cadastro, ganhou R$130 de desconto. No final todo mundo ganha. No final todo mundo ganha. Excelente as dicas, hein? Ô Moisés, mas tem uma outra modalidade aí desses hospedagem bem diferente. Tem até para quem não quer gastar nada. Então, como é que funciona isso? Incrível que pareça, tem até para quem não quer gastar nada, tem o Couchsurfing, né? Que esse é um pouquinho mais restrito, é uma comunidade um pouco mais fechada, mas você consegue entrar sem problema nenhum, né? Onde as pessoas disponibilizam espaços nas suas casas, né? Couchsurfing é surfar no sofá dos outros, né? Então você vai e pode dormir até no sofá da sala de alguém. São pessoas que estão dispostas a receber visitantes na sua casa sem cobrar nada. E eles fazem parte de uma comunidade. E aí, quando ele for viajar também, as pessoas vão dizer, poxa, ele já recebeu tanta gente, vamos receber essa pessoa. E formam uma comunidade. Né? Interessante mais para viagens dos solteiros, a pessoa vai sozinho, no máximo casal, mais difícil para famílias, né? É mais difícil achar oportunidades alternativas para famílias inteiras, mas uma boa opção. Então, falou do Airbnb. Airbnb tem os dois lados. Dá para ganhar dinheiro. E dá para ganhar dinheiro não só em cidades turísticas, sabia? Itajubá é um excelente local, sabe por quê? Cidade universitária. Os pais dos alunos vêm aqui para fazer a matrícula, vêm para a formatura, sempre alugam um espaço. E eles gostam de quando é um espaço maior, porque eles têm mais liberdade. O pessoal da República também tem bastante isso. Né? Então você anuncia lá no Airbnb. Eu mesmo já estive lá nos Estados Unidos morando por 4 meses em Airbnb. Com Airbnb. Né? Airbnb. E você vê o casal aposentado, né? Então lá no caso eu morei numa casa de um casal de professores aposentados que tinha uma família grande, tinha os filhos, foram todos embora, já estavam na universidade, já estavam trabalhando, tem aquela casa grande, quarto sobrando, casa vazia. Vamos aumentar essa renda e aumenta de forma significativa a renda. Então, às vezes com uma diária você ganha lá R$200, a pessoa passou uma semana, você ganhou ali quase R$1.000, né? Então, e é qualquer tipo de espaço. Você não precisa ter uma suíte ou um chalé. Você pode alugar um sofá. Ó, na minha sala tem um sofá. É lógico que o preço vai ter que ser mais competitivo, né? Mas você tem alternativas diferentes. Dá para ganhar dinheiro também nas férias. Né? Aproveitar aí. E dá para gastar menos dinheiro também. Dá para viajar sem botar tanto dinheiro. Vou falar um pouquinho dos programas de milhagem, né? Ou programas de pontuação. Cartão de crédito hoje em dia, boa parte dos bancos comerciais maiores tem programas de pontuação. Então você vai lá, você vai receber um cartão da Visa, da Mastercard e vai ter um plano de pontuação do seu banco. Tudo que você gastar ali, ele vai te dar. Né? Cada $1 gasta um ponto, dependendo do cartão, cada $1 gasta 1,5 ponto. Você vai juntando. Esses pontos geralmente têm uma validade. Se o seu cartão for daquelas pessoas tipo André, assim, que tem bastante dinheiro, aí dura eternamente os pontos. Mas se você não tem tanto dinheiro, vai durar ali uns 3 anos. Né? E tem alguns pontos que são mais fáceis, né? Tem alguns pontos que eles já fazem a conversão. Então é real. Gasta R$1, um ponto. Né? Então você vai ter que pesquisar no seu banco, nos outros bancos, e ver qual que te dá o melhor plano de pontuação. Sei que no final das contas você consegue uma viagem internacional, uma passagem, você ficou ali juntando por 3 meses. Tudo que eu vou comprar não tem desconto pagar no débito, não tem desconto pagar em dinheiro, paga no cartão de crédito. Porque você vai ganhar dinheiro com isso, que são os pontos. Depois você troca isso por passagem, por dias em hotel. Os planos de fidelidade. Né? Então, se você, às vezes tem promoções, o meu banco faz isso direto, ele fala assim, olha, se você transferir 10 mil pontos no seu programa hoje, lá para Gol ou para TAM, em um determinado dia, os 10 mil vai transformar em 15 mil. E aí você tinha 10 mil, 15 mil. 15 mil você já pega ida e volta para vários lugares do Brasil. Agora, algumas observações são sempre importantes. Né? Primeiro é o seguinte, gente,
Isso serve para se você tiver disciplina e saber usar o cartão de crédito. Senão evite. Agora, sabendo usar o seu cartão de crédito, está no seu planejamento financeiro, o Moisés bem falou, use os seus pontos, você pode aproveitar para fazer uma viagem. Alguns programas de pontos, você pode utilizar para pagar a passagem aérea, mas você também pode utilizar para pagar o hotel, para pagar carro, para pagar supermercado, para pagar, inclusive, algumas compras associadas às viagens. Então, sei lá, você vai entrar num site de lojas de varejo e vai comprar uma boia ou alguma coisa nesse sentido, você consegue... Protetor solar, você consegue usar os seus pontos também. Então, o cartão de crédito, além dele ser interessante porque você vai centralizar os seus pagamentos, né? Todos os seus pagamentos você usa o cartão de crédito, e depois você salda, liquida esse cartão de crédito uma vez só. E isso te dá muitos pontos para depois você usar nas suas viagens. Além disso, ele também é uma fonte, só por conta de utilizar para pagar, enfim, passagens e todos esses tipos de pagamentos, já é uma fonte de receita, né? Porque deixar de pagar é receber. Mas você também pode vender os seus pontos em algumas situações. Então, isso pode se transformar em uma fonte de renda direta, se converter em dinheiro, né? Então, à medida que você vai acumulando ponto, não deu para fazer a viagem, não deu para tirar as férias, você não é como o Moisés e o André que tiram férias assim, com mais facilidade, você consegue vender esses pontos e obter dinheiro. Certo? Certo. E hoje em dia, pontos você troca por tudo. Troca por televisão, troca por geladeira, né? Então, concentrar os gastos no cartão de crédito, desde que você seja uma pessoa consciente, que tem noção de quanto você está gastando e vai conseguir pagar no final do mês essa conta do cartão de crédito, uma dica é, não deixe seu limite muito alto. Se você não tem controle, coloca o limite, pede para o banco baixar o seu limite. Ele baixa. Ele tem que baixar se você pedir. Então você vai lá e fala, não, eu tenho 3 mil para gastar, eu tenho 1.000 para gastar, eu tenho 500 para gastar. Você vai falar, olha, é isso que eu tenho, na hora que acabar, o cartão não vai mais passar. Mas você concentrou ali, sabe que vai conseguir pagar e vai ganhar pontos. Ganhar pontos é muito gostoso, depois você viajar e falar assim, olha, não estou pagando nada. Teoricamente, não estou pagando nada. Fica até mais gostoso. Agora, já conversamos sobre como comprar, planejar a passagem, como comprar, planejar as acomodações, mas tem mais uma dica, que é, comprei a passagem, fui lá para a minha acomodação, excelente, e agora lá, como vai ser meus gastos lá? Então eu acho que a primeira dica importante para a gente dar para quem já está lá, quem já está nas férias, de bem com a vida e tal, tomando a sua caipirinha, a primeira dica é a seguinte, conheça o lugar que você vai. Conheça os passeios que são possíveis e quanto que eles custam, porque isso tem que estar no seu planejamento anterior. Então, tem tais e tais passeios que eu faço questão de ir, tem tais e tais restaurantes que eu gostaria de ir. Já saiba mais ou menos quanto que vai gastar com cada um desses passeios, para isso estar incluído na sua programação. Joia? E tudo que não for relacionado a essa programação, você busca sair um pouquinho do trajeto turístico, né? Então, em geral, os trajetos turísticos, os restaurantes turísticos, eles são mais caros. Então, escolha dos passeios que você quer fazer, quais são aqueles estritamente necessários que vão fazer parte da sua viagem, saiba quanto que eles vão custar e aí você já inclui isso no orçamento para você já pensar o quanto que você vai ter que gastar lá. Sobre esse aspecto, isso é mais uma vantagem do Airbnb. Por quê? Porque o Airbnb você pode utilizar para buscar acomodações, mas você também pode utilizar para buscar experiências. Então você já pesquisa experiências gastronômicas na cidade que você vai ficar, shows, cinemas, eventualmente praias, passeios turísticos, com a natureza, guias. Você já conhece todos os passeios, às vezes mais baratos, às vezes não, sempre faz isso. Se você está usando um buscador, saiba quanto que custa no buscador, depois liga direto na fonte, direto no guia, para saber qual está mais barato. Mas aí você já tem uma ideia dos passeios que aquela cidade vai te disponibilizar, quais você vai querer fazer. De um lado, você já inclui isso no seu orçamento, e de outro, você evita sustos. Você já vai ter o dinheiro ali suficiente, já vai ter isso negociado e tudo mais. É uma dica importante também. Exatamente. Depois você está no local, né? Primeiro, planejou. Na hora de escolher o Airbnb ou o hotel,
o Booking, tanto no site de um, do outro, tem mapas hoje em dia. Né? E o Airbnb é uma coisa importante. Geralmente, boa parte das acomodações não estão, geralmente, naquela localidade, naquele centro turístico. Você vai ficar na casa de alguém, você não vai ficar num hotel. Né? Então saiba também, eventualmente você vai economizar por ficar na casa de alguém, mas é muito distante dos seus pontos turísticos de interesse. Vai ter que gastar com táxi, com Uber, né? Você não está na sua casa, a locomoção é mais difícil, você não sabe qual linha de ônibus usar, você não tem uma bicicleta, vai ter que gastar com táxi, com Uber. Então, olha o mapa, vê os pontos turísticos que você quer, no próprio Airbnb já tem um mapinha. Esse quarto, esse apartamento está aqui. Você põe lá, cadê tal outro ponto de interesse? É muito longe? No site do Booking é a mesma coisa. Mapeie os seus roteiros durante a sua viagem. Planeje os seus passeios e reserve um dinheiro que é para gastar com coisas extras que sempre aparecem, né? Um passeio que você não conhecia, que na hora descobriu, o guia te deu uma dica, alguém te falou, olha, tem aquela outra atividade que você pode fazer, né? Ou tem esse restaurante que é legal conhecer também. Então, deixa uma reservinha para fazer esse eventual passeio que não estava programado. Você falou um negócio legal, Moisés, a questão do restaurante, né? A alimentação é um outro elemento importante na viagem. Não podemos desconsiderar a alimentação. E para a alimentação, a dica, nós temos sempre tecnologia, né? Ela está junto com a gente e vai ajudar. E para reduzir o custo de alimentação, mais comer bem, é sempre recomendável procurar os restaurantes mais destinados aos habitantes locais. Perfeito. Né? Que tem comida de excelente qualidade, típica, local, né? Mas um preço mais acessível do que os restaurantes vinculados a tendência estritamente turista, que geralmente o preço é mais caro. Então essas são algumas dicas também. Esses elementos são importantes. E aí, Moisés, o Vitor, queria que vocês comentassem, nós estamos falando de turismo, né? Da importância do turismo. Veja quantas coisas nós falamos com relação a eventos turísticos. Nós falamos de transporte, hospedagem, alimentação, passeio. Por isso que o turismo é um dos elementos de aposta dos municípios, do governo, para alavancar a parte da economia. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso, só para o pessoal entender da importância desse assunto e por que a gente trouxe ele para um Drops de Economia e Finanças. Então, muito embora o turismo ele seja uma atividade de lazer associada a pessoas que já têm um padrão de vida aí com outros problemas resolvidos, né? Ela movimenta muito da atividade econômica, então gera muitos empregos, né? Em diversos setores. É difícil até quantificar qual que é o papel do turismo na economia, tá? Então, se você for procurar aí, quantos empregos o turismo gera no Brasil, essa resposta não é fácil, não existe essa resposta com precisão. Por quê? Porque uma mesma atividade atende o turista e atende o local também. Por exemplo, o restaurante serve comida para o turista e serve comida para aquele trabalhador local que não volta todo dia para sua casa para se alimentar, mas come fora, né? Então, mensurar isso é difícil. Estimativas dizem que o turismo significa aí cerca de 2,5% a 3% do PIB do Brasil, o que é pouco para o potencial turístico que o Brasil tem. O Brasil recebe 0,6% de todo o turismo internacional mundial, ou seja, a gente está numa posição ali de 40º. Ou seja, a gente é o 8º PIB mundial e o 40º em recepção de turistas, né? Então a gente tem muito que explorar disso. Ok, a gente está longe dos principais emissores, a gente está longe dos Estados Unidos, a gente está longe da Europa, os nossos vizinhos não são tão ricos, né, para viajarem tanto assim, mas tem muito potencial a ser explorado. É uma atividade que precisa ser desenvolvida no nosso país, dado o potencial que a gente tem e dado o tamanho que ela é no nosso país. Exatamente. O setor de serviços, em geral, ele é muito importante para o PIB, mas é muito difícil, como o Moisés já bem ressaltou, a gente expressar o turismo, extrair o turismo desse setor de serviços e estimar exatamente qual que é a renda relacionada a ele. Sobre esse aspecto, dada a importância desse tema, é importante ressaltar que hoje o Brasil, o IBGE, ele já inclui nas contas nacionais alguns estudos relacionados especificamente
ao turismo. Perfeito, existe um panfleto que chama que é a economia do turismo, Exatamente. né? Que não é bem o ideal para calcular, porque tem esse problema que ele não isola, né? Lá na farmácia alguém compra um remédio, pode ser um morador local e pode ser o turista comprando um protetor solar, Exatamente. né? Então é difícil, aí para calcular certinho tem que seguir uma técnica que chama conta satélite do turismo, que a Organização Mundial do Turismo sugere, que aí o Brasil ainda não fez essas contas. São as contas satélites, estão sendo organizadas. Estão sendo organizadas há muito tempo, já nunca sai. Está sendo organizado há muito tempo e não sai do papel. É verdade. É isso aí. Então, a gente tem só a desejar boas férias, né? É isso aí. Nós estamos então encerrando o nosso Drops. Espero que a gente consiga atingir vocês e que vocês consigam se planejar para as próximas férias. Às vezes a pessoa pergunta, mas quanto que eu devo gastar? Quanto que eu devo guardar para férias? Bom, a gente já tem uma boa medida, né? Todo ano a gente tem um 13º, que é um terço do salário. Então, se você pega um terço do salário, quem ganha R$1.000 vai dar na faixa de R$330. R$330 com a família não dá para fazer as férias do sonho. Mas já dá para um passeio bom, dependendo de onde ele mora. E se você é solteiro, dá uma viagem tanto. Nossa, principalmente se tiver milhas. Couchsurf, meu Deus, você vai curtir muito na praia. Você tá rico. Então, pessoal, a ideia é essa, é que vocês se planejem para as próximas férias. Ficou com dúvida, tem sugestão? Manda para a gente via Facebook e na sequência a gente vai respondendo as dicas, as dúvidas, as reclamações também. E as sugestões de temas. Sugestões de temas também. Sugestões de temas, isso é muito importante para os nossos próximos drops. Exato. Um abraço a todos, até mais. Até mais.